Eu nunca vou esquecer a hora que aquele bicho respirou do outro lado da porta. Era quase meia-noite. E até aquele momento, a gente ainda achava que o pior daquela viagem tinha sido o caminho. A ideia era simples. Fuga da correria, pegar uma casa mais isolada perto da praia e descansar. A gente tinha alugado uma casa pequena, dessas mais afastadas, depois de passar a parte mais movimentada da cidade, já pegando um trecho de estrada de terra saindo da BA-001. Na hora parecia perfeito, barato, perto do mar, sem vizinho colado. Agora eu sei que era isolamento demais. A gente chegou já no fim da tarde. O céu estava carregado, aquele clima abafado que parece que vai chover a qualquer momento, mas não chove. O ar grudava na pele. Eu lembro de descer do carro já suando, mesmo sem fazer esforço. A casa ficava a uns 200 metros da praia, mas não dava para ver o mar direto. Tinha mata em volta, bem fechada. Não era aquele mato ralo. Não, era coisa densa mesmo. De noite virava uma parede preta. O dono da casa só entregou a chave e foi embora rápido. Nem puxou conversa. Antes de sair, ele falou uma coisa que na hora pareceu normal. A noite fecha tudo, viu? Eu até ri, achando que era por causa de ladrão ou bicho pequeno. Se eu soubesse. A noite caiu rápido. Lá não tem iluminação quase nenhuma. Só um poste meio fraco na estrada e mais nada. Dentro da casa, a gente ligou umas lâmpadas amarelas que deixavam tudo meio estranho. O barulho do mar ficava constante ao fundo. Não era alto, mas não parava nunca. A gente jantou cedo, abriu uma cerveja, tentou relaxar, só que o calor não deixava. A roupa grudava, a pele pegajosa, aquele cheiro de umidade. Foi por volta de umas 10 e pouca que começou a chover. Chuva fina no começo, depois engrossou, e com isso, o som da mata mudou. Eu não sei explicar direito, mas quando começa a chover naquele tipo de lugar, tudo fica mais vivo, mais barulhento, folha mexendo, galho estalando, água batendo em tudo. Foi aí que a Carol falou: "Você tá ouvindo isso?" Eu parei. Achei que fosse só a chuva, mas não era. Tinha outro som, passos, lentos, pesados, vindo de fora da casa. Eu levantei na hora, meio sem pensar. Fui até a janela da sala. Tinha cortina, mas dava para puxar um pouco pro lado e tentar ver. Só que não dava para enxergar nada. Era escuro demais. Deve ser cachorro, eu falei. Mas nem eu acreditei muito no que eu disse. Porque não parecia. Cachorro não anda daquele jeito. Os passos pararam bem perto da casa. A gente ficou em silêncio, só ouvindo a chuva, o mar e respiração baixa, forte, do lado de fora. A Carol segurou meu braço na hora. "Tem alguém aí?" Eu não respondi. Fui até a porta devagar. Aquela porta de madeira simples com tranca por dentro. E foi ali mesmo, que eu ouvi pela primeira vez, um arranhão, devagar, como se alguma coisa estivesse passando a unha ou garra na madeira, de cima para baixo. A Carol puxou meu braço com força. "Não abre." Eu nem pensei em abrir. Outro arranhão, mais forte. A madeira fez um som seco. Aí veio o estalo, como se algo pesado tivesse encostado o peso na porta. E a respiração, mais perto, mais alta. Eu consegui ouvir claramente agora. Não era de gente, não era de cachorro. Era grossa, irregular, parecia com raiva. A gente apagou as luzes na hora. Não sei nem porquê. Foi automático. Ficamos no escuro, parados, tentando não fazer barulho. E foi aí que aquilo começou a contornar a casa.
Os passos se afastaram da porta, lentos, pesados, e começaram a ir para o lado. Eu fui até outra janela, mais profundo, e dessa vez eu vi, só um pedaço, mas vi algo alto, mais alto que uma pessoa, passando rápido pela lateral da casa, coberto de pelo escuro, e andando, meio curvado. Eu travei na hora. Meu corpo não reagia. O que foi? A Carol sussurrou. Eu demorei para responder. Tem alguma coisa lá fora. E antes que ela perguntasse qualquer coisa, veio o primeiro impacto na janela. Forte. O vidro tremeu inteiro. Ela gritou. Eu puxei ela para trás. Outro impacto, mais forte, como se estivesse testando, como se estivesse vendo até onde aguentava. E aí veio o som que eu nunca mais esqueci, um tipo de rosnado, baixo, prolongado, quase como se estivesse satisfeito, como se soubesse que a gente estava preso ali dentro e não tinha para onde correr. A Carol começou a chorar abaixo. Liga para alguém. Eu peguei o celular. Sem sinal, nenhuma barra. Tentei outro. Nada. Internet também não. Nada funcionava. A chuva piorava. O som dela escondia tudo. Se alguém gritasse ali, ninguém ia ouvir. E foi aí que aquilo voltou para a porta da frente. Dessa vez, sem pressa. Como se soubesse que a noite ainda era longa e que a gente não ia sair dali tão cedo. O som dos passos parou bem na frente da porta de novo. Só que dessa vez ficou em silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que fazem você prender a respiração sem perceber. A chuva continuava caindo forte no telhado. O mar lá no fundo não parava. Mas perto da porta, nada, nem respiração, nem arranhão, nada. A Carol sussurrou. Ele foi embora. Eu não respondi. Porque no fundo, eu sabia que não. Ninguém faz aquilo tudo e simplesmente vai embora assim. Eu dei 2 passos devagar em direção à porta, tentando não fazer barulho. O chão de madeira rangia em alguns pontos, então eu fui pisando com cuidado, desviando das partes que já tinham feito barulho antes. Quando eu cheguei perto o suficiente, eu encostei o ouvido na madeira, e foi aí que eu senti, não foi nem ouvir primeiro, eu senti um calor do outro lado, e uma vibração leve, como se alguma coisa estivesse respirando colado na porta. Eu congelei, antes mesmo de me afastar, veio o som, um sopro forte, bem ali, do outro lado. Eu dei um pulo para trás na hora. A Carol segurou meu braço. O que foi? Eu falei baixo, quase sem voz. Tá aí. E como se tivesse entendido, aquilo respondeu. Um impacto seco. A porta inteira estremeceu. Depois outro, mais forte. A tranca fez um estalo. A madeira gemeu. Ele vai entrar. A Carol falou, já desesperada. Eu olhei em volta rápido, tentando pensar em alguma coisa. Não tinha arma, nada, só uma faca pequena da cozinha. Eu peguei, mas na hora parecia inútil. Outro impacto, agora com mais força. A parte de cima da porta deu uma leve abertura, coisa de milímetros, mas deu. E por aquela fresta veio o cheiro, forte, podre, misturado com terra molhada e alguma coisa velha. A Carol começou a chorar mais alto. A gente vai morrer aqui, fica quieta, eu falei, mas não era grosso, era desespero mesmo. A chuva parecia até mais alta agora, como se abafasse qualquer outro som do mundo. Aquilo bateu de novo, e dessa vez, algo atravessou a madeira, uma ponta, escura, curvada, como uma garra, entrou uns centímetros e voltou, rasgando a madeira. Eu puxei a Carol. Vem pro quarto. A gente correu, tropeçando quase no escuro. Eu fechei a porta do quarto e empurrei o guarda-roupa na frente.
mesmo sabendo que aquilo não ia segurar por muito tempo. Os impactos na porta da sala continuavam, um atrás do outro, sem pressa, mas constantes, como se estivesse testando, aprendendo. A Carol estava tremendo inteira. Isso não é um animal. Eu não respondi, porque agora eu também tinha certeza. Nenhum bicho normal faz aquilo. Nenhum. Foi aí que tudo parou. De novo, silêncio. Eu e ela ficamos imóveis, só olhando um para o outro no escuro. O único som agora era o da chuva, e nosso próprio coração. 1 minuto, 2, 3, nada. A Carol sussurrou. Ele foi, e antes que eu pudesse responder, veio um barulho do outro lado da casa. Não na frente, atrás, na janela do quarto, um arranhão lento, descendo pelo vidro. A gente virou ao mesmo tempo, e mesmo no escuro, deu para ver uma sombra, grande, parada do lado de fora, muito perto, perto demais. Eu senti meu estômago gelar. Não faz barulho, eu falei, mas já era tarde. A Carol deixou escapar um soluço, baixo, mas suficiente. A sombra reagiu. Na hora, se moveu rápido, e o que apareceu no vidro, eu nunca vou esquecer. Um rosto, se é que dava para chamar de rosto, alongado, coberto de pelo molhado, com olhos refletindo a pouca luz, olhos vivos, olhos que estavam olhando direto para a gente, e um sorriso torto, cheio de dentes. Eu congelei, não consegui nem puxar a Carol, nada, e então aquilo encostou a testa no vidro e começou a empurrar, devagar. O vidro fez um barulho fino de tensão, como se fosse ceder a qualquer momento. A Carol começou a repetir, baixinho, não, 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 e eu só conseguia pensar em uma coisa: se aquilo entrasse, não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. A pressão aumentou, o vidro começou a trincar, primeiro uma linha, depois outra, e outra, até formar uma teia inteira, e aí, aquilo parou, ficou imóvel, só olhando, como se estivesse decidindo, como se estivesse escolhendo o momento certo, e quando eu achei que ele ia quebrar tudo de vez, ele fez outra coisa, uma coisa pior, muito pior. Ele recuou, devagar, saindo da janela, sumindo na escuridão da mata. A Carol olhou para mim, sem entender. Ele foi embora. Eu balancei a cabeça devagar. Não, e foi aí que a gente ouviu, lá fora, mais distante, um som uivo, longo, baixo, que começou sozinho, mas não terminou sozinho, porque outros responderam, de pontos diferentes da mata, 1, 2, 3, vários, espalhados, cercando a casa. A Carol começou a chorar de verdade agora, sem segurar. Tem mais de um. E eu fiquei ali, parado, segurando a faca que não servia para nada, olhando para a escuridão do quarto e entendendo uma coisa que até então eu não tinha aceitado. Aquilo não estava tentando entrar à força, não ainda. Aquilo estava esperando, chamando os outros, e a gente estava no meio. O silêncio depois dos uivos foi pior que o barulho, porque agora a gente sabia, não era só um. Eu fui até a janela devagar, tentando olhar sem me expor. Afastei só um pouco da cortina rasgada. Nada. Só escuridão, mas dava para sentir aquela sensação de estar sendo observado de vários lados ao mesmo tempo. A Carol puxou minha camisa. A gente precisa sair daqui. Na hora eu quase falei que não, que era loucura, mas aí eu olhei para a porta do quarto, pro guarda-roupa mal encaixado, e lembrei da madeira cedendo, da garra atravessando. Se eles resolvessem entrar de verdade, a gente não ia ter chance nenhuma. Pelo fundo, eu falei. Ela balançou a cabeça na hora.
A gente foi devagar até a porta do quarto. Eu encostei o ouvido. Nada, mas aquele nada já não significava segurança. Eu empurrei o guarda-roupa com cuidado. Cada centímetro parecia fazer barulho demais. Quando finalmente deu espaço, eu segurei a maçaneta, respirei fundo, girei devagar. A porta abriu, a casa estava escura, molhada. O vento tinha entrado por alguma fresta e trazido água para dentro. O cheiro estava mais forte agora, aquele podre misturado com terra. Eles tinham estado ali, dentro, ou quase. A Carol agarrou meu braço com força. Anda logo. A gente atravessou a sala em passos rápidos, mas tentando não fazer barulho. A porta da frente estava marcada, arranhada com pedaços de madeira levantados. Eu evitei olhar muito. Fui direto para o fundo da casa, onde tinha uma porta menor, que dava para um tipo de quintal de areia batida, já quase entrando na mata. Eu encostei o ouvido, só chuva, abri devagar. O ar lá fora bateu quente e úmido na cara. A chuva já estava mais fraca, mas ainda caía constante. A gente saiu, e na mesma hora eu senti errado, muito errado. O quintal estava quieto demais, sem inseto, sem som de bicho pequeno, nada, só o mar ao fundo e a água caindo das folhas. Vamos, eu falei. A gente começou a andar rápido, tentando seguir o caminho que levava de volta para a estrada de terra, mas à noite tudo parecia diferente, mais fechado, mais apertado. A mata dos dois lados parecia ter avançado. A Carol já estava chorando sem conseguir segurar. Eles estão aqui? Eu sei que estão. Continua andando. Eu falei, mesmo sem ter certeza de nada. A gente não chegou nem a 10 metros da casa, quando eu ouvi um passo à direita, parado, pesado. Eu congelei. A Carol também. A gente virou devagar, e lá, entre as árvores, tinha um parado, observando, mais longe do que o outro tinha ficado, mas ainda perto demais, alto, curvado, o pelo todo molhado grudando no corpo, e os olhos refletindo a pouca luz que vinha da casa. Eu puxei a Carol devagar para trás. Não corre. Mas antes que a gente desse o segundo passo, veio outro som. Atrás, outro passo, mais um. E quando eu virei, tinha outro, do outro lado, mais próximo. E aí eu entendi. Eles não estavam espalhados, eles estavam posicionados, cercando. A Carol começou a entrar em pânico. Corre, e dessa vez eu não consegui segurar. A gente correu, desesperado, sem direção, só tentando se afastar. Os galhos batiam na cara, o chão escorregava, a respiração já falhando. E aí veio o primeiro som de perseguição, um disparo, como se algo pesado tivesse arrancado do lugar. Depois outro, e outro. Eles estavam vindo, rápidos, muito mais rápidos que a gente. Eu olhei para trás por um segundo e me arrependi na mesma hora, porque vi 3 correndo, em 4 patas, baixos, mas ainda grandes demais, passando pelas árvores como se não fossem nada. A Carol tropeçou, caiu. Eu parei na hora, puxei ela pelo braço. Levanta. Ela levantou quase sem conseguir. A gente voltou a correr, mas eu já sabia. Não ia dar. O som dele estava perto demais, muito perto, e foi aí que a gente viu a casa de novo, a mesma casa, na frente. Como se a gente tivesse dado a volta sem perceber. Eu senti um frio na espinha. Não, 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 não. A gente tinha corrido e voltado para o mesmo lugar, como se a mata tivesse fechado a gente ali dentro. Como se não tivesse saída. A porta dos fundos ainda estava aberta. Eu empurrei a Carol para dentro. Entra. A gente entrou tropeçando. Eu fechei a porta com força e empurrei o que dava na frente. E segundos depois, o primeiro impacto veio.
do lado de fora, mais forte do que antes, mais pesado. Não era só um agora, e eles não estavam mais testando, estavam tentando entrar. De verdade, a casa inteira tremeu. A janela do quarto, que já estava trincada, explodiu. O som do vidro quebrando foi seco alto. A Carol gritou. Eu virei e vi uma das criaturas passando metade do corpo pela janela, se forçando para entrar. Eu puxei a Carol pela mão. Vem, a gente correu para o banheiro, o menor lugar da casa. Tranquei a porta, segurei a maçaneta e fiquei ali, ouvindo a madeira sendo quebrada, os móveis sendo arrastados, os passos pesados dentro da casa e os rosnados. Agora não eram mais baixos, eram agressivos, famintos. Eles estavam lá dentro, com a gente, e a única coisa separando era uma porta fina de banheiro. A Carol encostou na parede, chorando sem controle. A gente não vai sair daqui. Eu não respondi, porque dessa vez eu também sabia. E então os passos pararam, bem na frente da porta. Um deles, só um. A respiração voltou, forte, pesada, do outro lado, e a maçaneta começou a girar, devagar, como se tivesse aprendido, como se entendesse. Eu apertei com mais força, meu braço tremendo, e aí a porta recebeu o primeiro impacto, e eu senti na hora que aquilo ia ser o fim. O segundo impacto veio mais forte. A madeira estalou perto da fechadura. Meu braço quase cedeu junto com a maçaneta. A Carol estava encostada no canto, chorando sem som agora, como se nem tivesse mais força. Segura, ela sussurrou. Eu nem respondi, porque eu já estava usando tudo que tinha. Veio o terceiro impacto, seco. A porta afundou um pouco para dentro, e entre a fresta, eu vi, pelo escuro, molhado, e um pedaço de pele, esticando junto com a madeira. Aquele cheiro voltou mais forte, quase insuportável, podre, quente, vivo. Eu fechei os olhos por um segundo, só um segundo, e quando abri, a porta explodiu para dentro. Eu fui jogado para trás com o impacto, bati as costas na parede. A Carol gritou, e ele entrou, curvado, grande demais para aquele espaço pequeno, a cabeça quase encostando no teto, os braços longos, terminando em garras que batiam no chão de azulejo. Os olhos estavam claros agora, refletindo a pouca luz que vinha da sala destruída, mas não era só reflexo, tinha consciência ali. Ele olhou primeiro para mim, depois para Carol, como se escolhesse, como se decidisse quem vinha primeiro. Eu tentei levantar, segurando a faca, ridículo, mas era o que tinha. Ele soltou um som baixo, não era exatamente um rosnado, era quase um riso, e deu um passo para frente. O azulejo estalou com o peso. Eu levantei a faca na direção dele. Vem então. Minha voz saiu falhada. Ele avançou, rápido, muito mais rápido do que parecia possível. Eu nem vi o movimento direito, só senti uma pancada. Fui jogado pro lado. A faca saiu da minha mão. Minha cabeça bateu no chão. Por um segundo, tudo apagou. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu ouvi foi a Carol gritando meu nome. João, João. E depois, o som, aquele som molhado, pesado, de carne sendo rasgada. Eu virei a cabeça e vi ele em cima dela, as costas arqueadas, os movimentos rápidos, brutos. Eu tentei levantar, mas meu corpo não respondia direito. Para! Eu gritei. Ele parou. Na hora, devagar, virou a cabeça para mim, o focinho sujo, escuro, pingando, e os olhos fixos em mim. Por um segundo, tudo ficou em silêncio, até a chuva pareceu parar.
Ele saiu de cima dela, sem pressa, como se já tivesse terminado o que queria, e começou a vir na minha direção. Eu tentei me arrastar para trás, sem força, sem ar, sem nada. Ele chegou perto, perto demais. Eu senti o calor do corpo dele, o cheiro, a respiração pesada batendo na minha cara. Ele abaixou a cabeça, encostou o focinho perto do meu pescoço, inspirou fundo, como se me reconhecesse, como se guardasse. E então, ele fez uma coisa que eu nunca entendi. Ele recuou, simples assim, virou de costas e saiu, passando pela porta destruída, sumindo na casa. E depois, no silêncio, eu fiquei ali, sem conseguir me mexer, sem entender. O som da chuva voltou, o mar, o vento entrando pela casa arrebentada. Eu virei a cabeça devagar. A Carol não se mexia. Eu tentei chamar, nada, e foi ali que eu apaguei de novo. Eu acordei com gente falando alto, luz forte no rosto, barulho de rádio. Alguém me segurando. Ele tá vivo. Eu tava deitado na areia, do lado de fora da casa. Não lembro de como fui parar ali. Nunca lembraram de me tirar. Nunca souberam explicar. Disseram que um cara que passava cedo na estrada viu a casa aberta, destruída, e chamou ajuda. A polícia chegou, depois mais gente, mas quando entraram, só tinha eu, e o que sobrou dela. Eles falaram ataque de animal, algum bicho grande da mata. Eu não discuti, nem tinha como, mas teve uma coisa que ninguém conseguiu explicar, nem eles, nem eu. As marcas não eram de um bicho só, e nem de dois, e nem de três, eram várias, dentro da casa, do lado de fora, ao redor, como se tivessem passado a noite inteira ali. Mas o mais estranho não foram as marcas, nem o que aconteceu com a Carol, foi o que encontraram na parede do banheiro, arranhado, profundo, repetido várias vezes, como se alguém tivesse feito questão de deixar aquilo. Eu vi depois, quando voltei lá, contra tudo que me aconselharam, e até hoje eu lembro exatamente do formato. Não era aleatório, não era ataque, não era desenho. Era desenho Esmo tentando esquecer. Não dá, porque aquilo parecia uma coisa só, uma palavra ou um aviso, 3 riscos longos e um atravessando, como se fosse uma contagem, como se eles soubessem que aquela tinha sido só a primeira noite. E desde aquele dia, toda vez que começa a chover de madrugada, eu acordo, sem motivo, com o coração acelerado, e sempre tem um detalhe, um som, um cheiro, alguma coisa que não devia estar ali, como se alguma coisa ainda soubesse onde eu tô, e só estivesse esperando outra noite longa o suficiente para terminar o que começou. Chegamos ao fim de mais um relato. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar para mais histórias horripilantes como essa.